Aí. Bom, então vamos dar início lá. A ideia não é a gente explorar todo o tema, até porque levaria um tempo maior do que aquilo que a gente tem em um dia, pelo menos. Mas a ideia é dar uma noção geral e aproveitar esse tema para falar sobre outros assuntos relacionados e principalmente, se tiver baixo aí, o pessoal que está na gravação, avise. Gritei bem na hora, né? Devia estar falando normal, né? Se tiver baixo, não adianta eu gritar só na hora, né? Mas tudo bem. Então, a gente aproveitar também a discussão sobre esse assunto para desenvolver feedbacks e um pensamento, de certa forma, crítico, que pode colaborar tanto para a formação quanto para a maneira como o indivíduo vai estar lendo um artigo, como ele vai estar interpretando o uso de técnicas e de métodos, que basicamente é o que a gente vai ver hoje, né? Então, esse tipo de treinamento com restrição do fluxo sanguíneo basicamente uma técnica, é uma forma de você treinar um indivíduo, como tudo na educação física não serve para todos, ou melhor, até às vezes serve para todos, mas tem uns que não é tão indicado, que é substituível, quanto que para outros pode ser uma técnica interessante e talvez uma das poucas alternativas de treinamento para aquele indivíduo. Então, quando a gente falar sobre coisas nesse sentido, sobre técnicas, métodos de treinamento, nós, educação física, nós devemos se perguntar para quem que serve, por que que é legal, o que que é o ponto positivo, o que é o ponto negativo da técnica X, do método X. Porque a gente tem mania de, quando o cara não gosta, dizer que não presta, que é um lixo, aquele troço. E quando gosta, não, é bom pra caramba, é bem bom, é bem eficaz, bastante efetivo e tal. Então, o cara que, sei lá, não gosta de CrossFit, não, CrossFit não presta, CrossFit só serve para machucar, CrossFit é um lixo. Mas é cara, não é? o cara que gosta do CrossFit, não, CrossFit é bom, a criança tem que fazer, o velho tem que fazer, o adulto tem que fazer, o atleta tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Então, assim, é o pensamento errado das duas formas, né? Então, a gente aproveita o tema de restrição do fluxo sanguíneo para estender esse mesmo pensamento crítico, essa mesma mentalidade de interpretação para outras técnicas e métodos de treino. Então, feita essa introdução, esse lenga-lenga, vamos para o que interessa. Então, tá um barulhinho no fundo, né? O que será que é esse barulho? Tá incomodando esse barulho? Pois é, tô pensando, será que eu tô ficando louco? Mas acho que... Tá. Tá um barulho no fundo bem incomodativo, por sinal. Bom, sobre aquilo que nós vamos falar hoje, né, é uma opção que foi apontada por um artigo recente que fala sobre prevenção e tratamento da sarcopenia e é uma revisão guarda-chuva. Então, o que é isso? Então, o Rafael vai explicar o que é uma revisão guarda-chuva. Pessoal aí que nunca ouviu falar? Já ouviram falar? Rodrigo lá. Tem um assunto, esse assunto ali de fato, então, quase. Então, ó, vamos pensar. O que o guarda-chuva faz? Protege você da chuva. Mas não tem absolutamente nada a ver. Não tá chovendo aqui nos estudos, nada. Tá chovendo no estudo, nós precisamos de um guarda-chuva. Não. O que é a revisão guarda-chuva? A revisão das revisões. Isso que ele quer dizer. Então, a revisão, o que ela faz? Né? A revisão sistemática, a meta-análise, o que ela é?
é uma revisão de artigos, né? Então tem lá o artigo do Éder, o artigo do Rafael, o artigo do Rodrigo, o artigo da Sabrina, e eu vou lá e reviso todos eles, e eu fiz um que engloba os 4. Daí chega lá a Nathalie, por exemplo, e vai pegar a minha revisão dos 4, a revisão do Gabriel que pegou outros 4, a revisão da Ana que pegou outros 4. Na verdade, a Ana pegou outros 8, porque ela trabalhou mais do que nós. Eu e o Gabriel somos vadio, fizemos só de 4, ela fez de 8. Então são 4, 8, mais 8, 16 artigos em revisões, e ela pegou essas 3 revisões que a gente fez e fez uma revisão das nossas revisões. Então são uma revisão que ela fez, a revisão guarda-chuva, revisão das revisões. Então, quando a gente pensa lá sobre mais alto nível de ciência e tal, a gente fala, né, de meta-análise, mas ainda, o nível mais alto ainda seria as revisões guarda-chuva. Não tem tanto, tem, obviamente, dependendo do assunto, não tem uma revisão guarda-chuva, porque às vezes o assunto já é mais recente e tal. Né? Você pega um Covid, por exemplo, provavelmente ainda não fizeram uma revisão guarda-chuva. Tem várias revisões sistemáticas já, logo vai ter material suficiente para uma guarda-chuva. Então, o mais alto nível, o mais alto conhecimento científico sobre aquele assunto. Então, o estudo guarda-chuva aqui era sobre... Nossa, que barulho incomodativo. Será que é esse traço aqui? Eu vou desligar esse traço aqui. Ou liguei, sei lá. Mas eu acho que parece uma geladeira. Nós estamos do lado de uma geladeira. Gente, isso é uma matriz de labirintite. A gente sabe. Sério? Mas daí... Isso. Não é daí. Não é esse aqui, né? Bom, enfim. Os vozes da cabeça. Pois é. Então... Já tem que controlar umas 3, 4 vozes na minha, mais a que eu vou falar, e mais esse barulho agora. Tá vendo? Não tá fácil. Então, essa revisão, o assunto dela era intervenções com exercício físico para tratar e prevenir sarcopenia. Dentre as opções, esses caras, eles propuseram a restrição, treinamento com restrição do fluxo sanguíneo. E eles recomendam essa técnica para melhorar a força muscular em indivíduos idosos e falam, né, que deve ser realizado com supervisão e tudo mais, que tem uma alta qualidade de evidência. Tá? E, bom, quando a gente... Esse é um outro estudo, naturalmente. É uma meta-análise, quando a gente pega e faz a comparação do treinamento com restrição do fluxo sanguíneo em indivíduos idosos, né, holders lá. E quando a gente compara com o treinamento de alta intensidade, o que aconteceu aqui? Vocês que já estão craque agora, vocês... Tá a favor de quem aqui? Tá pesando para qual lado? Alta intensidade. Então, quer dizer, já em relação à força muscular, né? Então, bom, a gente acabou de ver que no mais alto nível de conhecimento, os caras falaram, é bom para tratar e prevenir sarcopenia. Daí eu já coloquei aqui o primeiro estudo, que fala de idosos e tal, eles falam, não. Bom é alta intensidade. Daí, sabe que a revisão guarda-chuva, os caras mentiram? É uma máfia com o treinamento de fluxo sanguíneo, porque daí teve o estudo primário que mentiu, a revisão que mentiu, e daí a revisão guarda-chuva que mentiu também. Não, tá todo mundo sendo sincero aqui. O único que está mentindo por enquanto que sou eu. O único que está mentindo sou eu. Bom, realmente, alta intensidade vai ser melhor para desenvolvimento de força muscular. E a gente deveria até não se espantar com isso. Quer dizer, se treinar pesado, fica mais forte. Isso aí foi o que a gente escutou a vida inteira e é o que, se você não tinha esse pensamento, tem agora, a partir de agora, tem, realmente, ele é o natural, é o mais comum. Mas daí, o idoso, ele treina em alta intensidade, muitas vezes? Será que é fácil de você chegar numa alta intensidade para o idoso? É relativo. Tá? É relativo a alta intensidade. Sim, mas ainda assim, tipo, é claro, né? A alta intensidade dele é diferente, é uma média leve, nossa, mas ainda assim, para ele chegar na alta dele,
é um trampo também, né? Então, para ele treinar assim, né? Por quê? Porque às vezes a gente pensa lá num jovem frágil, deve ser, então eu vou dar uma tarefa básica. Mas se para ele for realmente alta intensidade, ele não consegue desenvolver aquela tarefa com repetição. Então, se para um idoso lá, o pessoal que fez as avaliações, se o idoso lá, em 30 segundos, ele levantou, digamos, 5 vezes da cadeira, é alta intensidade, pô, o cara, por 30 segundos, ele consegue fazer 5. Ele está demandando para ele ali muita energia. Então, se consegue fazer um treino com o cara, ele manda lá umas 3, 4 séries disso, daí você vai fazer mais um outro de perna, o cara já falou, meu amigo, já era minhas pernas. Então, quer dizer, pô, já matou teu treino ali. Então, é difícil treinar um cara assim. Então, a gente vai ver que o indivíduo idoso, ele tem uma dificuldade de você treinar o cara em alta intensidade. Muitas vezes porque ele já é um indivíduo mais frágil. E a gente vai ver também que, em relação à massa muscular, é um pouquinho diferente, mesmo treinamento de alta intensidade, só que aqui não dá diferença, aqui é basicamente a mesma coisa, né? Mas o treinamento de alta intensidade não promove um aumento de massa muscular quando comparado ao treinamento com restrição do fluxo sanguíneo. Então, aqui é bastante semelhante, por mais que o indivíduo tenha uma capacidade de desenvolvimento de força na alta intensidade, quando você analisa o músculo apenas, né, a massa, a diferença não existe, né? Tanto treinamento com restrição do fluxo sanguíneo quanto treinamento de altas intensidades promove o mesmo ganho na massa muscular propriamente dita. No entanto, quando você pega o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo versus um treinamento de baixa intensidade no indivíduo idoso, o que acontece? Né? O que a gente está vendo ali? Favorável a quem agora? Enquanto eu vou comendo um docinho. Só aí que está assistindo até pode ficar com inveja. Quem que... Para qual lado que pesou agora o resultado? O treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, exatamente. E a TV tá ficando quanto cor? Não, então, cara, já que tava delirando, os troços ali, o barulho e tal. A TV tá ficando de outra cor. Então, quando você compara um treinamento de baixa intensidade com um treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, treinamento com restrição do fluxo sanguíneo é mais interessante. Como a gente falou, é muito mais fácil, né, para você, profissional, para o idoso, que é quem vai fazer um treinamento com baixa intensidade. Nada contra, né, outros profissionais da saúde que prescrevem, mas é muito mais fácil falar, viu, faz uma caminhadinha. 20 minutinhos, faz lá uma caminhadinha. O idoso, muitas vezes, vai ser uma intensidade leve. Por quê? Porque você acha que ele vai fazer uma caminhada vigorosa, ou ele vai fazer uma caminhada se arrastando. Né? Às vezes, uma volta na praça, o cara fechou os 15 minutos, porque ele faz se arrastando. Ele não chega nem a suar, às vezes. E está seguindo a orientação do profissional de saúde. Né? Então, tanto para o indivíduo que está fazendo, quanto para o profissional, é muito mais fácil treinar o idoso em baixa intensidade. E qual que é aí também massa muscular? Aqui eu esqueci de trocar a legenda. Aqui é massa muscular, acreditem. Ou melhor, não é mesmo. Você vê que eu estou ficando louco, mas é por outro motivo. Aqui realmente é força mesmo, mas aqui é um tipo diferente. Aqui seria apenas a caminhada e a caminhada com a restrição do fluxo sanguíneo. Então, até então, a gente estava vendo treinamento de força, né? Musculação, treinamento com peso, treinamento contra resistência, e aqui seria uma caminhada, né? Você caminhar normal, ou você caminhar com restrição do fluxo sanguíneo. A caminhada com restrição é muito mais interessante também para o desenvolvimento de força. Tá, então,
aproveitar aqui já e falar que até então a gente estava vendo estudos com idosos, né? Aquela era uma meta-análise apenas com estudo de idosos, aqui qualquer idade, indivíduos adultos também estão inclusos aqui, e a gente vê a mesma característica no lado esquerdo da tela, treinamento de força de alta intensidade para força acaba sendo melhor que o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo. A gente vê que os resultados estão pesando mais para o lado do treinamento de alta intensidade, mesmo que não tenha diferença significante. Então, a gente pode dizer que o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo ele produz resultados no mesmo nível do treinamento de alta intensidade, e tende-se a que o treinamento com alta intensidade tenha um resultado melhor. E tem uma tendência, não em todos os casos. Em relação à massa, novamente a gente vê que essa relação já não já não tem essa tendência, é muito mais aleatório, dependendo do estudo, vai pesar para um lado, vai pesar para o outro. Tá. Visto tudo isso, é importante a gente parar para pensar, bom, então a gente tem aqui, até então, uma técnica que é interessante para indivíduos que não conseguem desenvolver o treino em alta intensidade. E, além de idosos, qual outra condição o indivíduo pode se encaixar? O indivíduo, tirando o indivíduo idoso, que outro tipo de cidadão pode realizar um treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, visto que esse cidadão, devido à condição que vocês vão elencar, não pode realizar um treino de alta intensidade? O que vocês acham aí? Vamos primeiro um aí que está assistindo aí online. O que vocês acham? Nem sei se ficou muito clara a pergunta, mas eu achei que ficou também. Tirando o idoso, quem mais que pode? Fala lá, Gabriel. Não deu para entender nada que você falou. Não, é que eu não entendi muito essa pergunta. Não entendeu a pergunta. Então, basicamente assim, tirando idoso. Idoso eu já falei. Então, fale uma outra condição onde o indivíduo pode estar fazendo treinamento de restrição do fluxo sanguíneo. Daí você vai poder dizer, não, mas você pode. Não, realmente eu posso, mas para mim eu posso fazer alta intensidade também. Não tem nada que me impeça. Então, qual condição que de repente pode impedir o cara de fazer um treinamento com alta intensidade e ele pode usar a técnica com restrição do fluxo sanguíneo? Dê um palpite aí, alguém que está assistindo online. Paciente sarcopênico. Vai ser mais idoso, né? Mas tudo bem, eu vou aceitar. Vai, alguém daqui? Sabrina. Hipertenso. De repente, se o cara, principalmente se for uma hipertensão descontrolada, né? Às vezes é uma hipertensão ali de difícil controle. Às vezes, você dá um treinamento de alta intensidade para o cara ali, pode ser perigoso, né? Já é uma hipertensão, às vezes, de difícil controle. Daí você ainda dá uma alta intensidade, pode ser que o cara ainda não tolere muito bem e tal. Né? Pode ser. Insuficiência cardíaca daria também? Não. Insuficiência cardíaca, né? É difícil você treinar um cardiopata, né? Difícil treinar alta intensidade com ele, né? HIIT para cardiopata, dá? Dá. Os caras lá nos países nórdicos fazem. Vai fazer aqui? Pode ser que faça. Não é todo mundo que vai, né, ter a banca, né? O doente de lá é diferente do doente daqui, né? Da pessoa com insuficiência cardíaca aqui. Tem gente que faz. Agora, se você der uma demanda menor para o cara, por quê? Porque a ideia do treinamento com restrição do fluxo sanguíneo é justamente isso. Você dá uma baixa intensidade para o cara, mas ainda assim você tem um resultado melhor do que o resultado de baixa intensidade. Por isso que você vai estar fazendo a restrição. Então, basicamente, a restrição é para quê? Para que você, mesmo treinando em baixa intensidade, você tenha um resultado de, pelo menos, moderada a alta intensidade. Então, a funcionalidade é essa, né? É você treinar em baixa intensidade, mas você ter o resultado de moderada a alta intensidade. Então, um indivíduo, sei lá, vou usar o exemplo que a gente usou aqui no hospital uma vez, DPOC. O cara ele não consegue respirar, daí você chega pro cara e fala, vamos fazer uma corrida. O
cara fala, beleza, Volta amanhã. que horas? Que horas que é a consulta? 10h30. Vou estar lá. 11 horas, o cara não chegou. Aí você pensa, nossa, será que o cara se atrasou? Se atrasou. Nem vai vir. Se atrasou para todas as sessões. Então, o cara não aguenta, não consegue. Parece para ele a sensação de morte. Querer tentar correr. Agora, se você fala pro cara, bom, vamos fazer uma caminhadinha e a gente faz a restrição do fluxo sanguíneo. E daí, chega no final do resultado lá, o cara melhorou. Mais do que se ele tivesse apenas caminhado. Então, o X, né, o ponto principal é esse. Isso acontece por diversos mecanismos e, obviamente, a gente não vai entrar em detalhes de todos eles hoje, até a gente pode futuramente falar mais sobre, até um detalhe que eu esqueci. Hoje estou um pouco meio rouco, porque ontem estive no estádio Germano Krieger, acompanhando a derrota do nosso operário ferroviário. Então, devido à incapacidade técnica de alguns jogadores do time, tive que dar algumas orientações como torcedor. Né? A arbitragem também necessitou ser orientado, né? Por isso que estou ainda meio rouco, mas tá dando para entender. Esse estudo, principalmente, se vocês quiserem procurar depois lá, é um estudo que busca entender os efeitos desse mecanismo, desse tipo de treinamento, principalmente para diabéticos. Então, é mais uma opção que você pode colocar. Mas, de uma maneira geral, além, né, desse fluxo de cálcio, ele também pode proporcionar de forma indireta a produção de espécie ativa de oxigênio, ativação de óxido nítrico, devido à restrição do fluxo sanguíneo, um acúmulo de metabólitos que vai promover uma liberação hormonal, principalmente do hormônio GH. E, de uma maneira geral, né, a gente tem aqui vários mecanismos propostos, eles vão estar atuando em conjunto, mas esses mecanismos, eles vão estar ativando a cadeia de aumento de massa muscular, e com o aumento de massa muscular, também um dos responsáveis, né, obviamente que não como um todo, mas também acaba o indivíduo, além de aumentar a sua massa muscular, aumenta a capacidade de desenvolvimento de força. Né? Elas acabam, uma coisa não explica a outra, né? Não é porque ele aumenta mais músculo que ele consegue gerar mais força automaticamente, não reproduz inteiro, né? Para você desenvolver força, você tem que ter outras coisas além do próprio músculo, mas uma coisa acaba levando a outra também. Então, por uma cascata de eventos que, infelizmente, a gente não vai poder detalhar muito hoje, é que acaba esse indivíduo aumentando a sua massa muscular e também a força muscular. E aí, essa técnica aqui, a Ana conhece bem, porque quando ela fez o estágio aqui, a gente testou isso. Ou talvez ela não lembre e eu esteja delirando aqui, mas eu acho que Eu lembro. fez, né? Não estou tão louco assim. Então, basicamente, o que a gente fez? O que a gente faz, né, quando vai aplicar essa técnica? Esse aparelho aqui ele é o Doppler. Então, a Sabrina, que já teve filho, ela vai lembrar lá que quando ela... Né? Já teve filho, né? Tem? Então, ela vai lembrar lá que ela tá lá grávida e tal, daí chega lá e a enfermeira lá, o médico, coloca um aparelho, ela começa a ouvir o barulho do coração lá da criança. Né? Até um momento bem, né, que a mãe aí, ela fica, né, assim, com um sentimento bacana. E aqui um aparelho semelhante.
né? Então, esse aparelho, ele, basicamente, o que ele faz? Ele emite um som quando ele, entre aspas, ouve a corrente sanguínea. Então, ele detecta a passagem do sangue pelo vaso e ele emite o barulho, né? Então, ele transforma aquela corrente em um barulho que você pode escutar. E aí, o que acontece? Quando você vai utilizar essa técnica de restrição do fluxo sanguíneo, você vai pegar um oclusor que, basicamente, no Brasil e nas nossas utilizações aqui semi-profissionais, a gente utiliza o esfigmomanômetro, aquele mesmo de pressão arterial mesmo, é o manguito da pressão. E a gente posiciona esse manguito, se for fazer com o membro inferior na coxa, no final lá vai ter uma imagem, pode ser aqui perto da axila, se for fazer com o braço, e você começa a inflar ele, como se fosse avaliar a pressão arterial do indivíduo. E aí você, com esse Doppler, vai posicionar ele de uma maneira periférica, justamente para quê? Que lembra que a função dele é traduzir o som arterial, ou melhor, traduzir, né, esse som arterial em som audível, né, para nós, essa passagem, ou melhor dizendo, né, do sangue arterial em um som que a gente pode estar escutando. A partir do momento que não tem barulho, quer dizer o quê? Que não tem sangue passando, não tem fluxo. Então, quando você está lá inflando o manguito, inflando o manguito, inflando o manguito, inflando o manguito, daí chega um momento lá que tá do barulho do sangue. Quase assim, a Ana até lembrou bem. É exatamente assim. Sim. Daí, né? Olha, viu? E chega um momento lá que vai. E som nenhum. Daí você vai olhar lá no reloginho e você vai ver 180 milímetros de mercúrio. Então, quer dizer que a oclusão vascular daquele indivíduo acontece a 180 milímetros de mercúrio. Então, você sabe que se você inflar e deixar inflado lá com 180 milímetros de mercúrio ou mais, e deixar lá pro resto da vida, né? Aí, em algumas poucas horas, o indivíduo não vai ter mais perna, né? Ou braço, né? Se você colocar no membro superior. Aí, para você utilizar o treinamento, né, com restrição do fluxo sanguíneo, você vai utilizar lá 40%, 60%, 70%, depende do programa de treinamento, depende da metodologia que você for adotar. Geralmente, ali na faixa de 80%, de 40%, 60%, 80%, varia, né? Varia do indivíduo, varia da dificuldade que você quer deixar para aquele indivíduo. Então, quanto mais, obviamente, né, quanto mais próximo do 100%, mais difícil para o indivíduo realizar a atividade que você solicitar. Ah, mas eu não tenho um Doppler. Aí é complicado. Aí é complicado. Por quê? Porque você vai ter que estimar, você vai ter que colocar um valor, né? Tentar aproximar, ver, pessoas que têm peso tal, estrutura tal, geralmente dá em torno de, sei lá, 150, daí, vou fazer lá um percentual, vou jogar uns 100 milímetros de mercúrio. Dá para fazer também, dá para você tentar estimar, não é o ideal, né? Até porque vai variar entre os indivíduos esse valor. Por isso que é importante o aparelho para fazer a mensuração, para você poder individualizar, né? Para o teu cliente, atleta, idoso, avô, enfim. Recomendações aqui, vocês podem observar com mais detalhes, mas algumas recomendações para treinamento seria em torno de 40% a 80% de restrição. Obviamente, né, você tem que deixar de uma forma que o cara fique confortável ainda para fazer, principalmente dependendo da demanda que se for dar, né, para o cara.
Se for fazer uma caminhada mais vigorosa e deixar 80%, vai ser bastante extenuante para aquele indivíduo. De repente, você pode diminuir a velocidade, você pode diminuir a pressão do manguito, enfim. Evitar ficar acima de 10 minutos até a reperfusão, principalmente quando for em pressões mais altas ou uma oclusão total. Evitar de ficar muito tempo pelo desconforto, pelo risco aumentado. Quanto mais tempo você fica com uma restrição que seja, ou mesmo com a oclusão, mais risco você vai estar oferecendo para aquele indivíduo, mesmo que os riscos sejam pequenos, aumenta-se o risco. Então, o ideal é que seja breve esse período. Não sei se... Isso eu não lembro mesmo, de verdade. Se a Ana chegou a fazer com a gente o que a gente estava fazendo numa época, uns experimentos, você vê que é coisa bizarra ainda fazer aqui. Tinha tempo. Que a gente deixava 5 minutos em inclusão total. Nas duas coxas. Foi isso mesmo. Lembra? E a sensação... Estagiário é pra isso. Não, mas a gente É fazia... cobaia, gente. A gente servia para tudo. Era louco. E era muito legal a sensação quando você abria. Né? Até desculpe o palavreado, para quem estiver acompanhando aí, depois o YouTube vai desmonetizar o vídeo. Vai desmonetizar o vídeo. Mas a sensação, quando você abre ali, depois dos 5 minutos, é que você está literalmente se urinando. Parece que você está se urinando assim pelas suas pernas, porque você sente o sangue descendo. É que assim, é igual se você, até a Sabrina falando que ela vai querer fazer o teste hoje, e vai querer se urinar de verdade, só para sentir qual que é a sensação. Depois ela vai querer fazer calculação para ver se é realmente a mesma. Né? Ela vai querer fazer o teste para ver se eu estou falando a verdade. Mas é a mesma sensação. Você sente assim o sangue quente descendo assim pela perna. É divertido até, é legal. Mas não é o ideal que você fique, principalmente quando a oclusão total fica um tempo elevado, né? 10 minutos ali é bastante já. Principalmente em oclusão. Na verdade, assim, treinar com oclusão total não tem como treinar. Treinar não tem como. Para ficar parado, igual a gente ficava, legal. Mas para treinar em oclusão total zica. Você falou que estava desafiando treinar em oclusão total. Treinar em oclusão total Sim, é extremamente desconfortável. Repuxa. Com 80% da arena. Daí... Intensidade alta com oclusão, daí é loucura. Loucura, chance de evento adverso aumenta, né? Daí que tem recomendações de quantidade o percentual da carga, né? Então, você vê que geralmente é até 40% de um RM. Difícil passar disso, justamente que a ideia é fazer um treinamento de baixa intensidade. Aí tem repetições, que vocês podem estar entrando em detalhes e vendo com mais calma, mais para frente, vocês vão ter acesso a todos esses slides. Bom, eventos adversos possíveis, então, principalmente o mais comum, 1 a cada 10 pessoas é uma hemorragia subcutânea. Nossa, hemorragia! Não, mas hemorragia subcutânea, né? Então, pequenos vasos que se rompem ali e, às vezes, extravasam ali pela pele, ficam roxinho e tal, coisas assim. Não é que o cara tá morrendo de hemorragia. É algo local de pequenos vasos. Então, por exemplo, quando o cara lá tá meio gripado, ou tá com, sei lá, essa sinite aí, nem sei se tem como fazer, acho que uma sinite da vida deve dar também. O cara fica assoando o nariz muito. Às vezes, de ficar tanta repetição disso, que às vezes rompe ali um pouco os capilares da região, e o cara às vezes passa assim e vê sangue. Nossa, tá morrendo, vazando sangue pelo nariz. Não, é que tem um capilarzinho ali que às vezes rompeu de tanta força que você está fazendo. Às vezes na tosse é assim também, né? A gente pega às vezes aí uns pacientes do Covid. Tô tossindo sangue, mas é em todas? Não, é só quando eu tosso bastante. Então, quer dizer,
Provavelmente no reflexo da tosse de ser tão exaustivo, no finalzinho ali, nas últimas tossidas, o indivíduo acaba rompendo alguns pequenos capilares e acaba vindo um pouquinho de sangue junto, nada muito grave. E uma hemorragia subcutânea seria mais ou menos nesse sentido. Por estar pressionando, né, você vai ter um negócio que está apertando ali a tua perna, e aperta de verdade. Principalmente em oclusão, aperta de verdade. Não é sacanagem, quem já fez, aperta de verdade. Assim, intensidade menor do que 100%, assim, você sente que está apertando, mas não é tão desconfortável, assim, tipo uns 50%, 60% não é tão desconfortável. 100% é desconfortável. Mas de qualquer forma, independente da intensidade, está apertando a tua perna, então. E, além disso, você está falando para o cara, contrai o músculo, contrai o músculo, contrai o músculo. Então, né, a perna você está apertando e tanto você apertando ainda por cima. Então, pode romper alguns pequenos capilares ali e ficar um roxo. O indivíduo pode sentir ali o membro dormente, né, a perna dormente. E algumas outras eventos adversos podem acontecer, nem sempre relacionado, né? Tontura multifatorial, sensação de frio, né? Coceira, não pode ser com outras coisas, né? Cardiopatia isquêmica, pode ser outras coisas. Enjoo. A trombose, pode acontecer? Pode. Claro que pode acontecer, né? Mas a probabilidade de isso acontecer é muito pequena, né? Então, é 0,05, né? Então, e se você utilizar dos critérios de segurança, a tendência é esse número ser ainda menor, né? Mas é importante a gente pensar que para tudo, né? Todas as técnicas têm o seu risco. E aí, aqui é só um gráfico. Esse gráfico fiz no PowerPoint mesmo, então nem está tão proporcional assim. É mais para ilustrar o uso, né, dessa técnica quando a gente fez aqui no ambulatório do paciente com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, quando ele fez o indivíduo, né, os indivíduos que fizeram uso da restrição do fluxo sanguíneo, da caminhada com restrição do fluxo sanguíneo, ele aumentou a força mais do que o indivíduo sem a restrição do fluxo sanguíneo. Então, o paciente com DPOC que só fez a caminhada também melhorou, também aumentou a capacidade de desenvolvimento de força. No entanto, quando foi feito, os indivíduos que fizeram com a restrição ganharam mais força do que o grupo controle. E, em relação ao teste incremental, né, como era um treinamento de caminhada, esse aqui acaba sendo um resultado mais específico, esse menos específico, né? Então, a gente está treinando caminhada e mensurando força, não é específico. Agora, a gente está treinando caminhada e está avaliando melhora no teste incremental. Então, a gente está treinando caminhada e avaliando capacidade aeróbica. Bom, então, o resultado é ainda mais discrepante, onde o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, o indivíduo que fazia, essa melhora 47% é o quê? O indivíduo que fazia, sei lá, 6 minutos, agora ele faz 9. Ele melhorou quase que 50%. Se ele fazia 6, agora ele está fazendo 9 minutos no teste. Aqui seria uma melhora de 1/3, então o indivíduo que faz 6 minutos, agora ele faz 8 minutos, né? Melhorou 1/3. Certo? Então, o histórico do uso aqui no hospital é esse. Então, esse aqui é um indivíduo que foi voluntário. Esses seriam os equipamentos mais modernos. Você vê que esses mais modernos, eles acabam sendo mais fininhos, que acaba sendo o ideal, né? Mas, como a gente não tem o equipamento apropriado, a gente improvisa. Então, você vê que coloca lá na parte superior da coxa do indivíduo, um em cada, né? Naturalmente, e liberava ele para fazer a caminhada. Aqui é um ponto interessante, porque tem que ficar controlando, né? Por não ser o equipamento próprio para isso, né? Você tem que ficar controlando, ver se ele não está perdendo a pressão e tudo mais. Nesse protocolo,
tinha intervalo, então fazia reperfusão de tempos em tempos, era de 2 para 1, 2 minutos em exercício, 1 minuto em repouso, e foi obtido esses resultados que vocês viram no slide anterior. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos ter um tempinho ainda para discussão, mas é como eu falei, o mais importante para hoje era a gente guardar essa forma de pensar, né? Pensar, bom, essa técnica ela é bom para quem, quando que eu posso usar, quando que eu não posso usar, quando que vale a pena usar, será que não tem uma outra opção que eu não posso fazer? Será que eu não estou simplesmente querendo fazer o diferente só para eu manter o meu aluno lá no personal? Será que eu não estou querendo inventar a roda só para dizer que eu faço alguma coisa diferente e postar lá no Insta para ganhar uns likes? Ou será que eu simplesmente estou comprometido com o desempenho do indivíduo que está pagando o meu salário, né? Então, essa é a ideia, né? A gente utilizar dessa mesma maneira de pensar. Vou encerrar a gravação aqui e a gente pode ter um tempo de discussão ainda.